Olá, colegas. Bom dia. Hoje é dia 31 de agosto de 2012. São 10 horas. Começa agora mais um Cresce Esclarece. Lembrando que a partir deste momento, colega que está nos acompanhando nesta sexta-feira, acesse aí no Fale Conosco, aqui no seu monitor deste lado, e mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, mande o tema que você gostaria de ouvir no Cresce Esclarece, porque nós colocamos na enquete. Porque o Cresce Esclarece, os temas são escolhidos por você, colega corretor de imóveis de todo o Brasil, que nos acompanha todas as sextas-feiras. Então, se você gostaria de ouvir algum tema específico e a sua sugestão for boa, desde que já não tenhamos apresentado o seu tema, nós vamos colocar na enquete. Assim, todos os colegas poderão compartilhar aqueles que desejarem ouvir esse tema por vossa sugestão. Então, eles vão votar. E, sendo o ganhador, vamos tecer esses comentários, trazer os especialistas da área, para tecer esses comentários daquilo que você, colega, quer ouvir no programa Cresce Esclarece. Gostaria somente de lembrar que nós estamos tecendo comentários sobre fundo de garantia, tudo sobre fundo de garantia, não sobre financiamento. Então, dando sequência à semana passada, vamos ao nosso slide e hoje nós vamos comentar só sobre situações excepcionais para o saque do fundo de garantia. A primeira situação que nós colocamos aqui na tela, vocês podem nos acompanhar, é a questão da localização do imóvel quando uma pessoa quer adquirir usando fundo de garantia esse imóvel fora da região metropolitana, fora do local que ele reside, fora do local que ele trabalha, fora das cidades limítrofes de onde ele reside, de onde ele trabalha, para saber se podemos ou não usar o fundo de garantia. Então, a regra diz que esta pessoa não pode ser proprietário, ele não pode ter nenhum tipo de imóvel, nenhum tipo de financiamento, não pode ter nenhum financiamento, não pode ser cessionário, usufrutuário. Lembrando que o usufrutuário tem moradia, não pode usar. Se ele comprou imóvel através de uma cessão de direito, também não pode usar. Seja o imóvel concluído, em construção, imóvel usado, ele não poderia usar. Então, a situação correta é ser, pode usar? Sim, podemos usar, mas precisamos cumprir o que diz o normativo. A pessoa tem que estar morando na cidade onde ele quer adquirir. Não necessariamente ele precisaria comprovar aquele 1 ano, aqueles 12 meses que está residindo naquela cidade. Não há esta necessidade, mas ele tem que comprovar que ele está residindo naquela cidade que ele quer comprar, porque senão não tem condições de adquirir. Agora, existem os documentos que se exigem, ele tem que comprovar. E como é que seria esta comprovação? Para ele, então, se enquadrar nessa excepcionalidade em que o normativo nos oferece, a pessoa deve apresentar a declaração, uma declaração dizendo que ele não tem nenhum tipo de restrição para poder sacar o fundo de garantia. Além disso, ele é obrigado a apresentar o imposto de renda do último exercício. Ele precisa apresentar esse imposto de renda. Vamos dizer que esse cliente não tenha o imposto de renda, declaração de imposto de renda de pessoa física. Vamos dizer que ele não tenha o imposto de renda. Então, ele pode ser substituído. Esse documento poderá ser substituído sem nenhum tipo de problema. Mas é aquilo que nós já comentamos. Ele vai ter que provar para o agente financeiro que está fazendo esta operação, provar através daquela certidão dizendo que ele não tem propriedade lá naquela cidade que ele está comprando, nas cidades limítrofes, nas cidades da região metropolitana. Lembra que eu falei que dá um trabalho danado para buscar todas as certidões de todos os cartórios de registro de imóveis? É esse caso que nós estamos comentando. Okay? Então, ele teria que provar
através dessas certidões, daquele monte de certidão, provando que nas regiões metropolitanas, cidade limítrofe, onde ele mora, onde trabalha, ele não tem nenhum imóvel, né? Não tem nenhum compromisso vamos dizer, de um imóvel que ele adquiriu ainda em construção. Seguindo aqui o nosso slide, na inexistência, caso ele não tenha esse documento de imposto de renda ou esse tipo de certidão, não consiga comprovar isso, então praticamente a operação não poderá ser realizada, não é? Fica inviabilizado esta operação do saque fundo de garantia, aí ele teria que comprovar que ele mora no período de 1 ano, teria que comprovar os 12 meses. Lembrando que aqueles 12 meses que nós já comentamos na semana passada, é sempre assim. Você vai pegar um documento que você vai comprovar a sua residência. Pode ser conta de luz, conta de água, cartão de crédito, alguma correspondência que vá para o seu endereço de residência, né? Teria que ser, se você pegar, por exemplo, de fevereiro de um determinado mês, você teria que pegar fevereiro do ano subsequente. Assim sucessivamente, ok? É assim, 12 meses, sempre dentro do mesmo mês. Você não pode pegar, por exemplo, fevereiro e dezembro, aí não dá 12 meses, ok? Então você teria que pegar fevereiro a fevereiro, tá bom? Então vamos continuando aqui no slide. Se a pessoa for, se esse nosso cliente, esse nosso interessado aí, esse nosso comprador, ele for isento da declaração do imposto de renda, então fica um pouco mais simples. Ele tem que assinar a declaração, né, que ele é isento do imposto de renda. Então ele vai declarar também aquela condição que ele não é proprietário de nenhum imóvel urbano, dispensando também todas aquelas certidões. Então ele vai fazer essa declaração e responder perante a lei, se ele quiser, vamos dizer, caso ele for com má intenção, fraudar, vamos dizer, sacar indevidamente, não é? Ao ser descoberto, se vai para o Ministério Público Federal e ele vai ter que prestar essa conta aí, não é bom fazer isso. Isso jamais deve ser feito, mas nunca. Não existe como sacar o fundo de garantia de maneira irregular, né? Se algum dia alguém, vamos dizer, você está numa condição impeditiva, não é? Seu cliente está numa condição impeditiva. De repente vem uma pessoa e diz que consegue sacar. Olha, isso é fraude. Não entro nessa, porque se você entrar, lá na frente você poderá ser penalizado também. Então tem que orientar direitinho o seu cliente, dizendo que isto não está correto. Mostre o normativo, mostre a legislação para o seu cliente, prove para o seu cliente para que ele não entre nessa fria, ok? Porque senão depois ele vai ter que pagar multa, devolver esse dinheiro, e como é que faz? Se ele comprou imóvel, usou dinheiro e não tem o dinheiro. Ele vai responder perante a justiça esta irregularidade que ele cometeu, né? Por quê? Porque se alguém sacou para ele de maneira irregular, é porque ele também tinha uma intenção meio errada. Isso não pode deixar acontecer. Então nós corretores precisamos sim orientar o nosso cliente, orientar e provar para ele que aquela condição que eles estão oferecendo para ele é irregular. E diga qual é a penalidade que ele vai ter, porque assim ele não vai querer fazer mesmo, tá certo? Às vezes ele, só na questão, naquele afoito de querer comprar, e ele não tem o dinheiro todo, precisa usar o fundo de garantia, né? Às vezes a pessoa fica meio cega, e nós estamos aí para descortinar essa cegueira desse nosso cliente e mostrar para ele que está errado. Este é o nosso trabalho como um profissional da área imobiliária, como um profissional corretor de imóveis. Esta é a nossa obrigação, orientar corretamente a cada cliente que nos procura no dia a dia. Tá certo, colegas? Então vamos continuar aqui com os nossos slides, onde nós vamos ter esses comentários sobre cônjuges, marido e mulher, que eles trabalham ou residam em municípios diferentes, né? Normalmente seria que trabalha, porque normalmente, porque quando a gente fala, residem em município diferente, isso quer dizer, eles são casados, mas cada um mora numa casa, não é isso que nós queremos dizer, né? Às vezes a pessoa, por exemplo,
trabalha aqui em São Paulo, mora numa outra cidade, para ele não é, para ele não ter que ir e voltar todos os dias, às vezes ele acaba alugando o imóvel para a comodidade dele, ele vai aos finais de semana, né? Então fica mais tranquilo para ele, porque às vezes se torna cansativo dele ir todos os dias voltar, aí ele sai cedo, chega tarde, né? Então acontece isso. Então nesta condição, vamos dar uma olhada no nosso slide. Qual é esta condição? Se ela é permitida ou não a utilização do fundo de garantia. Sim, claro que é permitida a utilização do fundo de garantia, inclusive dos dois, dele e dela, né? Desde que eles não tenham nenhum imóvel que possa enquadrar na questão impeditiva. Também muito importante, nós já tecemos esse comentário várias vezes sobre a questão do regime do casamento. Dê uma olhada lá no Código Civil, né? Na penúltima edição do Cresce Esclarece, nós falamos sobre isso aí. Então dê uma olhada, não basta ficar me ouvindo. Você tem que... Apareceu uma lei, não custa nada, vai lá no Google, faz a busca da lei, dá uma olhada na lei. Ah, mas eu não entendi direitinho. Procure seu advogado que ele vai te orientar direitinho. Qual é o que quer dizer aquela lei, não é? Nunca vamos interpretar a lei no ápice da palavra, porque aí é ruim, tá certo? Vamos interpretar de maneira correta. E você, colega, tem um know-how no mercado imobiliário, você vai saber muito bem distinguir o que aquela lei quer dizer mediante a orientação de uma pessoa, de um advogado que possa lhe ajudar, né, a destrinchar aquilo que você não entendeu, tá certo? Então é importante a gente saber disso. E a pessoa tem que estar enquadrada. O imóvel que ele, por exemplo, que ele está comprando tem que estar enquadrado naquela condição, que não utilizou o fundo de garantia nesse imóvel num período menor daquele interstício que nós já estamos cansados de comentar, que são os 36 meses, os 3 anos, ok? Então nós vamos agora aqui, que nós temos já a pergunta de um colega nosso, o Alex Oliveira. Vamos ver se tem de onde o Alex é, não está dizendo de onde é que ele é. Vamos lá. Alex, em primeiro lugar, bom dia para você. Se você puder mandar qual é a sua cidade, seria bom. O número do seu CRES também é muito importante, viu, Alex? Caso não tenha CRES, eu vou citar como fosse uma pessoa da sociedade que estaria aí transacionando algum imóvel com fundo de garantia, ele tem uma dúvida, ok? Então, Alex Oliveira, tem vários clientes, olha, é colega, porque ele tem vários clientes que querem dar o fundo de garantia como entrada em uma negociação. Como posso usar essa ferramenta para gerar mais negócio? Ué, para gerar mais negócio, normalmente você pode colocar isso, você deve ter um site, não é? Você deve estar aí participando do Face, do LinkedIn, várias redes sociais. Você pode colocar aí dizendo que o fundo de garantia pode ser dado como entrada, obviamente, né, dependendo da avaliação também, ok? Sempre cumprindo aquela determinação. Se a pessoa for financiar mais o fundo de garantia, nunca poderá ultrapassar o menor dos valores entre o valor de venda real e o valor de avaliação do engenheiro. Sempre aquilo que for menor, ok? Então você pode sim, fundo de garantia pode se dar comentário? Claro que pode, desde que não ultrapasse esse valor que eu disse. Então faça a sua propaganda, viu, Alex? Faça a sua propaganda, se você achar que na sua cidade é legal você fazer por um panfletinho para distribuir, aí você, melhor do que eu, sabe como divulgar aquilo que você quer divulgar para a clientela. Tá bom, Alex? Então, para você, um bom dia, Alex. Aqui nós temos aqui o Eduardo Romero de Santana. Eduardo, bom dia. Ele é da cidade de Santos. Olha que beleza, da minha cidade, tá certo? Então, vocês que já mandaram esta pergunta, eu estive agora há pouco com o nosso presidente José Augusto Viana Neto e falou assim, olha, se tiver pergunta, manda um forte abraço meu para todos os colegas. Então, já estou antecipando aos dois colegas, o Alex e ao meu colega Eduardo, lá da minha cidade de Santos. Um forte abraço do novo presidente do CRES São Paulo, o José Augusto Viana Neto. Então, vamos lá, Eduardo. Parabéns pela escolha do tema. A escolha do tema, então, você está dando parabéns. Então, eu vou agradecer a todos os colegas que participaram da enquete e escolheram esse tema, tá certo? Então, não foi o CRES que escolheu o tema, é escolhido
por cada colega que entra e vota num tema. Se você, Eduardo, quiser também discutir algum tema, você pode mandar o seu tema. Se o seu tema ainda não foi discutido aqui, e se for interessante, nós vamos colocar na enquete seu tema. Se os colegas votarem, nós vamos discutir. Se os colegas não votarem, então, ela vai ficar por uma outra oportunidade. Beleza aí? Então, Eduardo, abraço forte para você aí. Meu abraço e abraço do presidente José Augusto Viana Neto. Agora aqui, Edmelson Gonçalves, ele tem o CRES 79687, ele está falando aqui da cidade de São Paulo. A mensagem dele é: Gilberto, bom dia, muito bom dia. Parabéns pelos excelentes programas no caso do proprietário de um imóvel que ele recebeu com cláusula de usufruto pelo doador. Ele poderá comprar outro imóvel usando o saldo do seu fundo de garantia? Isso nós já comentamos na semana passada, Edmelson. Não pode. Ok? Aliás, desculpe. Ele pode usar o fundo de garantia. Ele recebeu como doação, então ele pode usar. O que ele não pode usar é esse, né? Esse gravame que tem, é o usufrutuário. Usufrutuário não, porque ele tem a moradia. Mas esse no proprietário, com certeza, ele pode usar o fundo de garantia. Ok? Receba um forte abraço de Melson, obrigado pela sua participação. E vamos continuar aqui com o nosso slide que nós estávamos comentando sobre a questão do casal, né? Então vamos ver aqui o próximo slide. Ó, desempregado, nós estamos tecendo um comentário sobre a utilização do fundo de garantia e suas excepcionalidades, o que pode usar, tá bom? Desempregado ou pertencente a categorias diferenciadas. Vamos saber o que é isso. Então, é facultado ao desempregado usar o fundo de garantia dele. O fundo é dele, ele está desempregado, né? Ninguém tem a ver nada se ele está desempregado ou não. O que ele não vai conseguir é usar um financiamento nesse caso, porque ele não teria comprovação de renda. Mas o fundo de garantia está liberado para ele comprar o imóvel dele. A outra condição é pegar esses profissionais, por exemplo, marítimos, aeronautas, petroleiros, rodoviários, ferroviários, representantes comerciais, esse pessoal que, por exemplo, trabalha, como dando só o exemplo, petroleiro, ele pode trabalhar numa base aí em alto mar, não é? Tá certo? Rodoviário, ferroviário, que eles prestam serviço. Então, o ferroviário hoje ele sai daqui e vai para longe. Então, vamos ver nesta questão o que está dizendo aqui o nosso slide, tá certo? Então, vamos lá. Que atua em município distinto da sede da empresa representada. Então, o que ele deve comprovar? Residência no município onde localiza o imóvel a ser adquirido, independentemente do tempo que ele ali resida. Ele só tem que comprovar que ele reside naquela região, não precisa daqueles 12 meses, tá certo? Mas também sempre lembrando que ele precisa atender toda a exigência que o normativo nos impõe, porque se eu não cumprir, não tem condições, ok? Então tem que cumprir 100% da exigência do normativo, tá certo, colega? Então é assim que ele pode usar sem nenhum tipo de problema, tá? Pessoa com mais de uma fonte de renda em municípios diferentes, ok? Então deu para entender aí essa colocação, certo? Então, o que acontece? Essa pessoa, ela pode comprar nos 2 municípios diferentes e também nos municípios limítrofes sobre uma região metropolitana, melhor ainda. Observando também que ele não pode ter nenhum imóvel, não pode ter nenhum tipo de imóvel, ok? Mas para isso, ele precisa anexar alguns documentos. Por exemplo, declaração de não possuidor de condições impeditivas do fundo de garantia. O imposto de renda, ele precisa apresentar. Declaração de isenção sob as penas da lei, aquela declaração que não pode se... eu vou assinar essa declaração, né? Mas eu vou dar aí um chapéu para usar o meu fundo de garantia. Mas de maneira nenhuma, nem pensar nessa condição, viu, colega? Nem pensar nessa condição, mas de maneira alguma. E orientar corretamente seu cliente.
Se você é um profissional, você tem a obrigação de orientar, né? Corretamente, porque para ser corretor de imóvel não pode atuar de maneira nenhuma como amador, tem que ser um profissional. Não sabe da questão? Vá buscar, né, a resposta com quem saiba responder, ok? Sempre obedecendo esta questão. Vamos continuando aqui. Aqui no caso, não será aceito em substituição do imposto de renda o recibo de pagamento do valor devido. O que seria isso? Ah, a pessoa está irregular com o imposto de renda, de repente ele saneia tudo para ficar regular, né? Então ele fez com esse propósito. Então, é essa a questão que está dizendo o slide. Agora, na segunda hipótese aí, em substituição ao imposto de renda, pode ser aceito as certidões negativas de propriedade emitidas pelos cartórios de registro. Aquela trabalheira toda que nós vamos ter que buscar todas as certidões negativas comprovando que eu não tenho nenhum imóvel na região metropolitana, na cidade limítrofe onde eu trabalho, onde eu resido, ok? Tem que buscar aquelas certidões todas e comprovar também. É por aí que nós estamos agora comentando sobre esta questão. Okay? Aquisição de imóvel por mais de uma pessoa. Pode. Muitos colegas acham que não, mas vamos ver o que diz o nosso slide aqui. Então, é admitido sim, ok? Comprar um imóvel concluído por mais de uma pessoa. Tá? Aí precisa ter grau de parentesco, precisa ser, vamos dizer, parente, não precisa ser parente. Desde que este imóvel é para eles residirem juntos. Até 100 graus de parentesco, 100 graus de sexo, pode ser usado. Mas ele tem que assinar a declaração para que ele está comprando aquele imóvel, qual é a destinação que ele está comprando aquele imóvel e dará, não é? Ele vai assinar essa declaração sob penas das leis. Tá? E continuando, desde que ele atenda também os demais requisitos que o normativo nos impõe, ok? Sempre lembrando no normativo. Ele tem que sempre cumprir o normativo como um todo, ok, colegas? É por aí que nós vamos poder dar esta condição de não estar desenquadrado para esta operação do fundo de garantia. Tá? Não está numa condição impeditiva, e sim numa condição positiva, uma condição certa que pode se usar o fundo de garantia, tá certo? Por exemplo, imóvel de madeira ou um imóvel pré-fabricados. Então, pode, depende, aí depende, quando está lá grifado, garantia, o que seria essa garantia? O que queremos dizer com a garantia? Né? Então, quem vai dizer se pode ou não pode usar o fundo de garantia naquele imóvel de madeira ou pré-fabricado é quem for fazer a avaliação, é o engenheiro responsável. É ele que vai dizer se vai aceitar ou não esse imóvel como garantia, tá certo? Principalmente no caso de financiamento. Quando fala em garantia, é financiamento. O pessoal vai tomar um dinheiro emprestado e esse dinheiro tem que ter uma garantia. Então, é aí que o engenheiro vai dizer se pode ou se não pode, se o imóvel está, vamos dizer, numa condição para poder usar o fundo de garantia ou até fazer um financiamento, um crédito, né, um crédito de financiamento. Ok, gente? Então vamos lá agora, continuando aqui com o slide. Imóvel funcional da União. O que seria isso? São aqueles imóveis onde lá mora, vamos dizer, um deputado. Então tem lá o imóvel que ele mora, lá em Brasília, tá, né? Então seria imóvel funcional. É só em Brasília que tem? Não. Pode ter aí, por exemplo, lá em Santos, será que não tem nenhum imóvel? O pessoal da Marinha, que nós temos lá. O pessoal da Marinha, da Aeronáutica, que nós temos as sedes lá. Então ele pode estar usando sim um desses imóveis, tá certo? Então pode usar normalmente como qualquer imóvel. Só tem aí uma condição aí. Cumprir todas as regras igualmente de qualquer imóvel. Não pode descumprir absolutamente nada, inclusive a questão do valor venal, a questão do valor de venda real e valor de compra. Tem que ser aquele determinante que nós falamos, o menor dos valores, né? E seguindo aqui com o slide. E esse imóvel como é que faz? A União quer vender o imóvel, então ele vai procurar assim o Gilberto. Ô Gilberto, meu amigo lá, vamos lá, o responsável lá para a venda. Nós temos aí 2 imóveis para vender lá em Santos, você não quer vender para a gente? É assim que funciona? Claro que não. Se é imóvel da União, é imóvel público. Né? Todo imóvel público ele é vendido através do quê?
Através de uma concorrência pública ou através de um leilão. Né? Quando a gente fala leilão, há muitos colegas que ainda questionam a questão do leilão. Né? Ah, mas esse negócio de leiloeiro. Leiloeiro vende imóvel e não é corretor de imóveis, mas ele está assegurado por força de lei. Tá certo? Então ele faz o leilão. Pode ser feito sim. Então, isso é por lei, não é nós que vamos dizer que ele não pode, certo? Se a lei diz que ele pode, então ele pode. Não é nós que vamos dizer que não pode. Okay? Mas imóvel da União, como qualquer imóvel público, o próprio cresce na qualidade de uma autarquia pública federal de fiscalização, nós não podemos vender o nosso imóvel ou o carro para quem o presidente quer, mas de maneira nenhuma. Ou vai vender através de um leilão ou vai fazer uma concorrência pública, tá certo? Então, todos têm o direito de comprar esse imóvel público, na mesma condição. Qualquer cidadão, qualquer cidadã tem o direito. Nós não podemos dirigir de maneira alguma a quem vender esta propriedade ou este veículo. Ok, colegas? Então tá aí essa questão do imóvel público, tá certo? Vamos lá. Imóvel com diferença entre área real construída e área averbada. É admitido? Claro que é admitido. Tá? Mas tem uma coisa, desde que a pessoa regularize também. Né? Na ocasião de registrar, vai ter que estar regularizado, porque senão também não tem esta condição. Tá bom? Então vamos sempre considerar esta questão. Imóvel concluído sem menção da área construída na matrícula. O que eu quero dizer com isso? Não é admitida a utilização do fundo de garantia. Né? Seria o quê? Num terreno, esta construção tem que estar averbada. Porque senão você vai buscar a matrícula, só tem lá, a matrícula só fala do terreno. Nós não averbamos aquela edificação nesta matrícula. Precisamos concluir, regularizar aquilo que foi feito em cima daquele terreno, temos que averbar na matrícula, no cartório de registro, para poder ficar na condição normal. Imóvel misto, olha aí que interessante. O que é imóvel misto? Residencial e comercial. Pode usar o fundo de garantia? Claro que pode usar o fundo de garantia, só na parte residencial. Tá? Então o engenheiro já vai determinar este percentual. Aquisição de parte ideal. Quero comprar parte ideal de um imóvel. Pode? Claro que pode. O que seria isso que eu quero dizer? Quer ser um coproprietário. Tá? Bem simples nessa questão, né? Tá ok? Coproprietário. Então vamos aqui a este slide, que é uma lembrança interessante. Na próxima sexta-feira, colega, nós não vamos ter o programa Cresce Esclarece. Por uma razão óbvia. Cai 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Né? Inclusive, em várias cidades aqui no estado de São Paulo, nos desfiles cívicos, estarão aí os corretores desfilando. A TV, normalmente, a Globo passa pouca coisa. Mas até o ano passado, a TV Cultura, ela transmitiu na íntegra o desfile. Vocês podem ver lá os colegas corretores de imóveis desfilando no dia 7 de setembro, aqui no Anhembi. Né? Você acompanha pela TV Cultura, espero que eles transmitam também, né? Porque no passado eles transmitiram. Você pode acompanhar o desfile pela TV Cultura e você poderá ver aí que nós, corretores de imóveis, estamos participando do desfile, ok? E vamos ver, e no outro próximo programa cai dia 14 de setembro. Então, provavelmente eu não vou estar aqui porque eu vou estar em viagem a Santa Catarina. Vou fazer mais ou menos tipo um retiro espiritual, rezar um pouquinho por todos nós, né? É bom o outro lado da moeda. E vai estar uma pessoa aqui, vou convidar uma pessoa para falar para vocês sobre fundo de garantia, sobre a apresentação também que eu vou comentar com o novo presidente José Augusto Viana Neto para fazer a apresentação desse especialista que virá apresentar aqui. Vamos ver se a gente consegue trazer o doutor Mauro Antônio Rocha, muito provavelmente ele está nos acompanhando nesta manhã, né? Se ele estiver nos ouvindo, ele já vai saber que eu vou convidá-lo, porque ele é do jurídico da Caixa, ele é uma das pessoas que mais entende sobre essa questão de fundo de garantia. Né? Muitos quesitos que eu não tenho, às vezes, certeza, é ele que me orienta, e a ele eu tenho que sempre estar agradecido pela disponibilidade que ele tem em atender o Cresce. Tá bom, colegas? Então, na próxima semana,
não teremos o Cresce Esclarece pelo motivo que nós já falamos. É o dia da independência. Então vamos lá, agradecer a todos os colegas aqui da cidade de São Paulo que nos acompanham nesta manhã, colegas de Sumaré, São Bernardo, da minha cidade de Santos, Barueri, Sorocaba, Campinas, Jundiaí, Assis, Nova Odessa, Ribeirão Preto, Guarulhos, Diadema, Marília, olha aí, Taquaritinga seria em Brasília? Seria esse, cidade satélite, ou é aqui da cidade de São Paulo? Já me falaram que é aqui da cidade de São Paulo. Falei Fortaleza, né? Itapevi, Americana, Santo André, Santo Antônio deve ser aqui da Posse, né? Rio Claro, Caieiras, Jaguariúna, muitos outros colegas de São Paulo aqui, vários colegas de São Paulo, ok? Então, aos nossos colegas lá de Fortaleza, Rio de Janeiro e Santa Catarina, recebo um forte abraço de todos os colegas aqui paulistas, da cidade de São Paulo, né? E nós ainda continuamos comemorando o Dia Nacional do Corretor de Imóvel. E nós, este ano, estamos aí festejando o jubileu de ouro da promulgação da Lei 4.116 de 1962. Colegas, a todos, meus parabéns, né? E tenha aí uma ótima sexta-feira, um final de semana maravilhoso com muitos negócios, tá bom? Então, até a outra sexta-feira após o dia 14, que eu acho que dá dia 21, né? Que eu estarei de volta aqui no Cresce Esclarece. A todos vocês, bom negócio, saúde, que Deus os abençoe. Tchau!